Muito bem, nós temos na primeira parte, por assim dizer, né, na primeira leitura e na confirmação da primeira leitura através do Salmo, nós temos uma amostra de como é misericordiosa a intenção de Deus, como é misericordioso o coração de Deus, como Deus é misericordioso para conosco. Qual Deus existe como tu que apagas a iniquidade e esquece o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? A pergunta do profeta Miqueias, que Deus que pode ser tão misericordioso dessa forma? E de fato, se nós voltamos os nossos corações para Deus, Deus está pronto para nos perdoar, ávido. Essa é a sensação que nos dá, que apesar das nossas faltas, de nós machucarmos o coração de Jesus com as nossas faltas, com os nossos pecados, Deus está sempre ávido, numa vontade imensa de nos perdoar, de restituir a graça sobre nós, de nos restituir o perdão. Essa é sempre a impressão que nos dá tudo o que nós percebemos a respeito de Deus através da palavra e do que nós vivemos também através dos sacramentos, através do sacramento da confissão, através do arrependimento de cada um de nós, da nossa própria contrição. Como Deus está sempre pronto para nos perdoar de todos os pecados, de nos acolher de volta, de nos devolver a graça de estarmos em sua presença. E olhando para o mundo de hoje, não é verdade? Como nós, seres humanos, desperdiçamos essa avidez de Deus, essa graça, essa misericórdia que está pronta a ser derramado por nós, e como a humanidade, de uma forma geral, como deixa isso escapar, como deixa isso passar. Puxa vida, né? Uma vontade que dá de gritar para todo mundo: gente, vem cá, olha, Deus quer te perdoar, volta teu coração para Deus, olha como que Deus é bondoso, está doido, faz as coisas certas, vem aqui, experimenta essa graça, experimenta essa bondade, experimenta estar perto de Deus para ver como que é bom. E os homens, né, a gente vê, puxa vida, se dedicando às coisas mais terríveis, né, guerras, e busca por poder, por dinheiro, e promiscuidade para todo lado, enquanto tem um Deus de tanto poder aqui, pronto para aliviar todo o sofrimento, para nos dar uma sensação de graça, de alegria, de leveza, porque Ele próprio nos diz, né, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei alívio. Depois Ele diz no final, né, porque o meu peso é leve, o meu jugo é suave. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom estar em Jesus, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas dificuldades, como é bom estar na presença de Jesus. E nós vemos nessa primeira leitura do Salmo, que Deus, desde o Antigo Testamento, vem mostrando esse lado seu misericordioso, que depois mostrou de uma forma escancarada com Jesus, Ele próprio, através do seu Filho, morrendo na cruz por nós. Como Deus é misericordioso, como Deus é bom, e como nós desperdiçamos essa misericórdia. E olha, Deus é tão bom, que Ele vindo no meio de nós, habitando nesse mundo como homem, o Filho de Deus, o próprio Jesus encarnado aqui no meio de nós, Ele fez uma coisa que, se nós pararmos para pensar, é inacreditável. E isso está no Evangelho de hoje. E às vezes nós passamos despercebidos pelo que Ele está dizendo aqui, pelo que Ele está falando, a grandeza disso. Jesus estava lá ensinando no meio do povo, de repente estão lá os parentes de Jesus, junto com a mãe de Jesus, né? Nunca me canso de dizer, mas a gente já está cansado, né, de escutar, de falar, que naquela época, naquele país, nos costumes deles, nas línguas deles, eles não têm a palavra primo. Então todos aqueles que são filhos, que tem o que a gente entende hoje como grau de parentesco, de primos, de primeiro e de segundo graus,
naquela época eles viviam todos juntos, num sistema bastante paternalista, e eram todos chamados de irmãos. A gente pode esclarecer isso, porque nós vemos serem chamados de irmãos de Jesus a Tiago, e depois nós vemos em outra passagem dizendo que o Tiago era filho de Cleofas, de Maria, irmã de Jesus, quer dizer, era primo de Jesus. Então, quando se fala aqui a respeito dos irmãos de Jesus, nós tenhamos na nossa cabeça, entendamos, de acordo com as escrituras e a cultura daquela época, que a nossa tradição nos ensina ao longo dos séculos. Não podemos pegar a palavra assim, solta no vento, temos que entender um pouco do seu contexto. Por isso a importância de entendermos a palavra à luz da igreja, à luz do magistério da igreja, à luz da tradição da igreja. Então, nós entendemos que Jesus tinha primos, tinha parentes, tinha tios, tinha tias, e esses parentes começaram a conviver com Jesus. Maria de Cleofas, irmã de Maria, mãe de Jesus, estava sempre junto, era uma das 3 Marias que estava diante da cruz: Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Então, saibamos distinguir isso e termos o discernimento, né, de que irmãos, aqui nós estamos dizendo parentes. Então chega Maria com os parentes de Jesus, e as pessoas olham, né, e querem dar a preferência: olha, teus parentes estão chegando aqui. E Jesus aproveita a oportunidade para nos acolher de uma forma tão terna e tão profunda, que nós, na nossa falta de capacidade de entendimento, muitas vezes deixamos passar. Ele fala: opa, olha só, quem são meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Sabe por que Jesus falou isso de uma forma tão enfática, dessa forma aqui? Porque, novamente, entendendo o contexto daquela época, da cultura daquele povo, eles eram muito presos, muito arraigados nessa coisa de descendência, descendentes de Abraão, a descendência pelo sangue, a importância de sermos parentes de sangue, como isso tinha um peso muito grande para eles naquela época. E Jesus veio colocar, como eu sempre gosto de dizer, o sarrafo um pouco mais para cima. Olha, quem é da minha família não é quem é parente de sangue meu, é quem faz a vontade de Deus. E Jesus poderia falar aqui: quem é meu irmão e minha irmã é somente aquele que faz a vontade do Pai. Mas por que ele quis colocar mãe aqui na palavra? Por que será que ele quis dizer que ali todos poderiam ser mães de Jesus, as mulheres que estavam ali? Porque Maria foi a que fez da forma mais perfeita a vontade do Pai. Depois de Jesus, que era perfeito em tudo para fazer a vontade de Deus, que Ele era o próprio Deus, Maria é o exemplo do ser humano que não é divino, que não é Jesus, que faz a vontade de Deus na sua plenitude. Ela, na saudação do anjo, quando o anjo disse que ela era cheia, e aqui o cheia, é bom a gente lembrar, que a palavra original, o cheia, não é cheia como a gente pode imaginar em português, que pode estar cheio, mas ainda tem um espaço. O cheia que o anjo disse, que é relatado, é pleno. Tanto que a gente reza em latim: Maria gratia plena, é cheia de graça derramando, não tem mais lugar, está derramando graça, é como se o copo estivesse derramando, cheio, derramando, não tem mais lugar para colocar mais graça, toda a graça do mundo que podia caber no ser humano, está nela. Essa é a forma como o anjo saudou, e ela, no final, tendo o livre-arbítrio, sendo um ser humano como qualquer um de nós, podia dizer: eu não quero encarar essa bocada, não vou não. Ela podia falar, ela tinha essa opção, o livre-arbítrio, mas o que ela disse? Abaixou a cabeça e disse: faça-se em mim, segundo a tua palavra. E aqui ela não fala vontade, ela fala palavra,
porque o que ia encarnar nela era o quê? O que nós escutamos em João? A palavra se fez carne e habitou em nós, através de Maria. A palavra ia encarnar nela, ela iria conceber a palavra, o verbo de Deus, o Logos, como é chamado em grego. E ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. A vontade de Deus se cumpriu plenamente na vida de Maria. Portanto, ela é o nosso principal exemplo de quem de fato faz a vontade de Deus. Portanto, aqui Jesus tomou ela também como exemplo. Quem é meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe é quem faz a vontade de Deus. Quer dizer, Maria não era só a mãe dele porque tinha dado a luz a ele. Ele estava dizendo que Maria ainda era mais elevada, porque ela fazia na plenitude a vontade do Pai. E nós somos convidados a fazer parte dessa família. Aqui está a grandeza e a profundidade dessa palavra. Todos nós que olhamos para a nossa vida e falamos assim: puxa, que miserável que eu sou, eu quero fazer a vontade de Deus, mesmo miserável desse jeito, mesmo miseráveis desse jeito que somos, nós somos incluídos nessa família, porque buscamos, mesmo que de forma imperfeita, buscamos fazer a vontade de Deus, buscamos fazer a vontade do Pai. Quando buscamos isso, quando queremos isso para a nossa vida, nós somos inseridos na família de Jesus. Podemos chamar Jesus de irmão. Pararam para pensar nisso? Jesus, nosso irmão, e vocês podem ver que na liturgia eucarística, nas orações eucarísticas, nós chamamos Jesus de irmão. Jesus se fez irmão em muitas orações da Bíblia, da liturgia, da palavra de Deus, na missa principalmente. Jesus é chamado de nosso irmão. Olha que maravilha ser parte dessa família. Lembra em Mateus capítulo 7, se não me engano, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, aquele que faz a vontade de Deus, além de ser acolhido na família de Jesus, é claro, vai fazer parte da glória dele nos céus. É isso que nós queremos ou não é isso que nós queremos? Se é, o que está faltando então para a gente fazer a vontade de Deus? Aonde está a nossa vida em relação a isso? Aqui nós paramos agora para entender e percebemos quão maravilhoso é isso, mas agora vale a pena a gente olhar para a nossa vida e fazer uma comparação, principalmente com Maria. Como é que está a minha vida em relação a fazer a vontade de Deus? De fato, eu tenho buscado fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas? Ou tenho buscado fazer primeiro as minhas, se der tempo eu faço a de Deus? Porque, claro, a nossa vida é uma guerra, principalmente de nós contra nós mesmos, para nós largarmos de lado as nossas paixões, a concupiscência da carne, quer dizer, aquela tendência que nós temos pelo pecado original a buscar o pecado, a fazer as coisas erradas. Nós temos essa tendência, então nós lutamos contra isso o tempo todo, mas nós precisamos estar nessa guerra, nós precisamos ter essa vontade, nós precisamos estar dispostos a essa batalha, a vivermos uma vida lutando para fazer a vontade de Deus. Assim, olha só, mais uma vez eu digo, somos parte da família de Jesus. E aqui em Santa Fé, particularmente, né, e está aqui o Dora, nosso principal representante aqui em Santa Fé, desse setor, por assim dizer, a família Desterro Vitoriosa. É essa a família de Jesus, a família Desterro Vitoriosa, aquela família que é vitoriosa no desterro, que ela foi desterrada, mas voltou vitoriosa, que era a família que fazia parte dela inicialmente, José, Maria e, claro, Jesus, o principal membro, e depois, através dessa palavra, todos nós acolhidos nessa família, desde que façamos a vontade de Deus. E para terminar, o que esses discípulos estavam fazendo? Que estavam fazendo tanto assim a vontade de Deus. O que eles estavam fazendo ali que Jesus passou a mão sobre eles e indicando eles disse: aqui ó, quem faz a vontade de Deus. O que eles estavam fazendo?
estava trabalhando, botando a mão sobre os doentes, eles estavam louvando, cantando, eles estavam sentados, escutando Jesus ensinar. Esse é o primeiro e principal aspecto do discípulo, é aquele que para e escuta o mestre. O que o mestre está dizendo? Logo que eu escutei, eu coloco em prática o que eu ouvi e aprendi. Esse é o aspecto principal do discípulo. Fazemos a vontade de Deus? Somos da família de Jesus, podemos chamar Jesus de irmãos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, façamos, pois, a vontade de Deus, busquemos a vontade de Deus sobre todas as coisas da nossa vida, para que, de fato, possamos fazer parte dessa família, da família de Jesus, da família Desterro Vitoriosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.